E não significa que se você tem um dom que é mais aflorado, que aparece mais, você é mais espiritual que eu. É simples, não é? É dom, é do Espírito. Só que muitas vezes o que acaba acontecendo é que quem tem um dom que aparece mais, ai, olha o homem de Deus, a mulher de Deus. Primeira coisa, que homem e mulher de Deus é medido pelo caráter, não pelo dom. Pela índole. Amém? Amém. Então você não trata alguém, por exemplo, a pessoa, por exemplo, ela tem revelações. Olha, Deus falou isso, aquilo. É mais, aparece mais, não aparece mais? Pois é. Palavra de ciência, palavra de sabedoria, conhecimento para alguns. Puxa, todo mundo quer isso. Mas aí de repente a pessoa, ela tem um outro dom que não aparece tanto. Não parece tanto, não. Por exemplo, o dom da fé é diferente de fé. O dom da fé te faz suportar. A fé te faz operar. A Bíblia diz que o dom da fé foi o que fez os homens suportar a cova, leões, lugares com fogo. O dom da fé te faz suportar circunstâncias extremas. É o dom da fé. Mas isso não aparece. Você só está suportando. Mas quem é mais espiritual? Quem tem revelação ou quem suporta? Ambos são espirituais. Ambos têm dom. Está entendendo? É que para nós, quanto mais miraculoso, quanto mais escalafobético, parece que é mais espiritual, não é? Hã? Só que não é assim. Ele está falando que o mesmo Espírito opera tudo em todos. Assim como os ministérios são muitos. Mas é um só Senhor. Às vezes eu estou por aí pregando, aí pega um pastor, eu quero ir junto com você, eu quero estar junto com você. Eu falei, amém, que aí vamos. Mas no meio do caminho desiste. Porque esse negócio de sair, ficar longe de casa, 10, 15, 20, já cheguei a ficar 39 dias longe da minha casa. Para um lado, para o outro. Uma hora você dorme de um jeito, outra hora dorme do outro, outra come uma coisa, outra come outra. Saudade. Ah, não, achei que era diferente. Eu queria viajar. Viajar. Meu querido, ministério apostólico não se resume a viagem. Mas, o que você vai fazer? Eu vou voltar a pastorear. Isso, faz o teu ministério. E eu quero falar sobre isso. O vislumbre. É achar que o que o outro faz é mais bonito. Dá mais retorno, dá mais repercussão, dá mais resultado. A gente se vislumbra pelo que o outro está fazendo. Só que isso custa, quando é na vida de um pastor, isso custa, que até ele entender que não era para estar fazendo aquilo, e voltar a fazer o que ele tem que fazer, passou às vezes 1 ano, 2, vislumbrar com uma coisa que não é para ele. Ele continua assim, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Outra coisa óbvia. O Espírito Santo não vai te dar um dom, uma ferramenta que você não precisa. E utilidade tem a ver com o teu encargo, com a tua identidade e com o teu ofício. Porque eu posso ter um encargo que está totalmente desfocado. Eu posso ter um ofício e não estar honrando o meu ofício. Para que eu preciso de ferramenta, pastor? A melhor ferramenta para o marceneiro, qual que é? Uma máquina de solda ou um martelo? Mas para o serralheiro? Máquina de solda. Não é? Não é óbvio? Então ele vai dar a cada um conforme lhe for útil. Se o teu ministério é o ministério da palavra, ele vai te dar ousadia, intrepidez, revelação, profundidade. Para cada ministério tem ferramentas apropriadas. Por isso que é interessante compreender acerca dos dons e talentos e da identidade, porque eu começo a entender que eu não vou fazer tudo sozinho. Porque eu vou ter as ferramentas que tem a ver com a minha vocação, com a minha identidade, está entendendo? E você de acordo com a tua. Então, para fazer uma obra completa, eu não vou fazer sozinho. Vai chegar um momento que vai ser necessário você
com as tuas ferramentas, com a tua vocação. Simples, não é simples? Quando eu olho esse lugar aqui em algum momento, entrou um pessoal fazendo fundação. Não entrou? Sim. Tem umas colunas de concreto aí. Mas em algum momento entrou um pedreiro aqui fazendo um contrapiso. Em algum momento entrou um telhadista. Não é isso? Em algum momento entrou um eletricista. É ou não é? Em algum momento entrou um pintor. Ou seja, o cara que fazia a fundação não ia fazer a obra inteira. Ia precisar de mais pessoas. Meu Deus, é forte demais. Não é simples isso? Mas por que a gente insiste que tem que ser todo mundo pastor? Meu Deus. Tem que ser todo mundo igual. Eu não consigo ver assim. Me perdoe. Uma coisa simples como essa que nós estamos vendo aqui, um local simples, precisou de vários tipos de especialização para chegar no que chegou. Agora, na obra de Deus, às vezes a gente quer neutralizar quem se move diferente, quem faz diferente. A gente até critica o eletricista, critica o pedreiro, critica o marceneiro. Você pode ter noção de marcenaria, mas ele é marceneiro, você é pedreiro. Você critica o pastor, porque você é evangelista. Aí só quer ficar aí, cuidar das ovelhas. Mas pastor foi chamado para cuidar de ovelha? Quem foi chamado para ir para fora? Quem? Evangelista. E dá certinho quando cada um faz sua parte. Porque o evangelista vai lá e faz assim, ó. E o pastor cuida. Ah, mas esse pastor só quer pensar aqui nas ovelhas. Ué, mas ele é pastor. O pastor pensa em ovelha. É ou não é? Aí vem um cara aqui pregar, ele fica 3 horas falando o mesmo texto. Quem é esse? Comprido e chato, é o culto espada. É o mestre. Ele fica 10 horas estudando e vem aqui ensinar. Ele fica 3 horas falando. É o mestre. E ele é o que traz fundamentos. Ele é o que traz, sabe o quê? Alinhamento de coração. É ele que faz essa movimentação, não está de acordo com a palavra diz outra coisa. É ele que vai trazer luz sobre a palavra, a escritura e a movimentação de Deus. Se tu pensar um pouquinho, todos os ministérios têm a sua maneira de trazer cura para a igreja. Aonde você entra nisso? Às vezes eu vejo pastor falando mal do jeito do outro pastor fazer as coisas. Amigo, faz do teu jeito. Você recebeu ferramentas para aquilo que ele te chamou para fazer. O outro recebeu outro tipo de ferramenta. Deixa eu avançar. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tem que ser útil, tem que ter utilidade. Amém? Ele não vai te dar dom, talento, ferramenta para você ficar em casa vendo jogo de futebol ou novela. Vai te dar alguma coisa para você fazer alguma coisa. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. E a outro a palavra da ciência. pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dons de discernir espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. E aí a gente critica quem dança num pé só, quem ora em línguas, quem... É o Espírito que faz isso em todos. Amém, Deus. 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Outra coisa óbvia, não é o pastor que vai fazer isso, não é o apóstolo que vai fazer isso,
É o Senhor que vai dar a cada um conforme Ele quer. Verdade. Amém, Deus. Ai, aquele ali é preferido, aquela ali é preferida. Não, querido. Ele dá a cada um conforme Ele quer. É Ele que dá. Vamos avançar. Porque assim como o corpo é um, aí eu vou precisar do nosso modelo. Modelo? Vem cá. Por gentileza, pastor querido. Porque assim como o corpo é um, não é um corpo só. Hã? A cabeça é Cristo. Amém? Mas é um corpo só, não é? Mas mesmo sendo um corpo, olha como é óbvio, são muitos membros. Olha só. Tudo muito óbvio. Tão óbvio que a gente fica brigando por isso. Porque assim como o corpo é um só, mas muitos membros, todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós somos batizados em um só Espírito, formado em um só corpo, quer judeus, quer gregos. Vamos lá. Quer servo, quer livre, todos temos bebido do mesmo Espírito. Você imagina? Eu já vou chegar, fica aí. Sai daí. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Dá um tapa na perna. Brigando. Fica quieta. É. Já pensou? A mão está brigando com a perna. A mão precisa da perna, mas está brigando com a perna. Mas por quê? Porque ela é diferente. Pastor, isso é tão óbvio, pastor. É um brigando com o outro. A mão está batendo. Não, você faz assim, ó. Você tem que fazer igual eu, assim. Já pensou se o pé fizesse assim? O meu não vai. Vamos lá. Se o pé disser, porque não sou do corpo, não sou do corpo, porque não será isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, é uma crise de identidade. A orelha está dizendo assim, porque eu não sou olho, então eu não sou do corpo também, não quero ser também. Né? Mas é coisa ridícula. Eu tenho uma imagem, eu fiz de propósito, mas não era para hoje, mas não vou usar hoje. Ela vai cair certinho no objetivo da coisa aqui. Essa aqui, ó. Se a orelha dizer que eu não sou olho, eu não sou do corpo. Traz aqui. Dá pra ver? Muito forte isso aí. Deu pra ver? Hã? Deu certo? Deu pra ver? Deixa eu ver. Deu? Deu pra ver aí? Deus colocou cada um no corpo como Ele quis. Se Deus te fez olho, quanto melhor você for olho no corpo, mais esse corpo vai avançar. Agora não adianta ter crise, a orelha, eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Está vislumbrado com o olho. Quer ser o que o outro é. Quer fazer o que o outro faz. Ainda que colocou a orelha aqui, né, pastor? Se botasse o órgão esqueletor na boca, ia ficar meio esquisito o negócio, né? Mas tampa o órgão esqueletor para ver o que acontece. Morre. Sabe o que é órgão esqueletor? Amém. Eu estou sendo óbvio, hein? Essa pregação ela é óbvia. Amém?
Não é óbvio? Tudo que eu estou falando aqui não é óbvio? O que a gente tem que ser? Feliz com quem a gente é. Eu sou olho? Eu sou olho. Sou orelha? Sou orelha. Eu sou nariz? Obrigado, pastor. A questão é o vislumbre, a gente quer ser. E digo mais, eu posso ser olho, e não ser um olho bonito igual dele lá, ó. Olha o olho desse rapaz, gente. Cor de caramelo. É? O meu era assim. Olha o olho bonito dele. Eu posso ser um olho, mas não ser um olho tão bonito assim, né? E por isso, se eu enxergar, tá bom. O corpo não vai tropeçar, não é verdade? Ou seja, dentro da minha identidade, daquilo que Deus me fez, eu tenho que procurar ser o melhor e não ficar vislumbrado com o que o outro faz. Verdade. Porque o outro pode ser olho igual eu, mas ser diferente. Você está entendendo? O outro pode ser pé igual eu, vai ser um pé diferente. Um número diferente. E tudo é necessário no corpo, gente. Tudo é necessário. Eu conheci um homem que ele não ficava em pé direito. Ele teve um problema, teve que amputar o dedão, os 2 dedão. E ele ficava assim meio bambo, assim, meio... Eu falei, cara, você não para quieto. É porque eu não tenho um dedão. Eu falei, mas que tem a ver com o teu pé? Eu falei, pastor, o dedão dá equilíbrio. É verdade. Sério, é? É verdade que eu acredito. Ele encosta ali, entende? Ele vai te dando o ajuste, cara. Uma falta de um dedão desequilibrou o corpo. Se faltar o dedão, o corpo fica desequilibrado. O cara está bêbado o tempo inteiro. Eu falei, para, pelo amor de Deus. Você tem que ir para o seu lugar. E digo mais, é um sofrimento. É um sofrimento quando Deus nos coloca num lugar e a gente quer desempenhar o papel, a função de outro membro. É outra coisa horrível. É o cara que não sabe a identidade dele, a irmã que não sabe a identidade dela e fica tentando fazer outra coisa que não é para fazer. Aí precisa de um catartizo, uma palavra profética que é liberada, e cada membro, cada osso, cada pedaço do corpo vai para o seu lugar. Corre para o teu lugar, fica aí, faz o melhor possível com aquilo que você é. Você vai trazer saúde para o corpo se você for o que você é com excelência. Verdade. Simples, óbvio. Estou pregando coisas óbvias, amém? Mais uma pedrinha na sua coroa. Só que não pode ser muito grande não, senão ela te derruba, hein? Não põe muita pedra não, senão vai ficar pesado. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E agora eu vou pegar numa coisa que... Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Agora eu vou pegar numa coisa aqui... Modelo. Todo mundo vai ser um líder de multidão. Eita Deus. Cadê o resto do corpo, irmão? Caramba. Cadê o resto do corpo? Se todo mundo vai fazer a mesma coisa. Todo mundo tem que ser líder disso aqui, de pequeno grupo. Não, irmão. Os evangelistas vão para a rua, pelo amor de Deus, vão fazer alguma coisa. Vão ganhar vida lá, né? Deixa os pastores no apacentamento, né? Uma vez eu fui em Santa Catarina, num pequeno grupo, na casa de uma profeta, a casa de madeira, e na porta tinha uma placa assim: tira o sapato dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Profeta, com coisa de profeta, tá entendendo? Amém. E eu só vi o pessoal orar, eu queria entrar logo, daí eu fui. E eu entrei, quando eu entrei, tinha óleo no chão. Eu tomei um voador assim, ó. As pernas subiu, mano. Ainda bem que era só de madeira, porque eu bati no chão. Bati aqui assim, o coco assim, ó. Aí o profeta tava lá pulando uma perna só assim. Eita, o pastor entrou, já caiu a unção. Unção nada, irmão. Escorreguei. Os profetas rodavam no manto e oravam e não sei o quê. Os novos convertidos assim, ó. Eu fiquei olhando aquilo tudo.
Chamei os profetas e falei assim, isso aqui é coisa para pastor. Amém? Vocês vão fazer um lugar só para profeta, para você chapar o corpo, fazer ato profético, o que vocês quiserem. Obrigado, viu, filho? O que vocês quiserem. Mas apacentamento é coisa para pastor. Amém? Não importa se tem óleo na cabeça, não tem. Tem um chamado para pastora? Então é contigo. Então deixa eles cuidar das ovelhas, não é isso? Os profetas vão fazer o quê? Vamos fazer ato profético, vamos profetizar, vamos orar, amém? Não. Mas se todo mundo for orelha, é o que os modelos fez. Se você pensa fora da casinha, você não serve. E sabe onde todo mundo tinha que ser igual? Babilônia. Lá na torre, sabe na torre? Só entrava tijolo. Sabe lá no Egito? Só entrava tijolo. Tudo igual. Se for diferente, você não entra. Só que o reino de Deus é construído com pedra. Primeira pedra é Jesus, e a pedra angular. Ela já era tão diferente, né? Que ela já foi rejeitada, tá entendendo? Isso aqui não serve na nossa obra. Já foi. Sai fora. Você foi jogado fora? Você é só mais um. Jesus foi primeiro que você. Você está entendendo? A gente tem que entender que no corpo há variedade de operações. Mas Deus é uma variedade de ministérios, mas é Jesus que dá todos os ministérios. Variedade de dons, mas é um Espírito só que dá todos os dons. Ou seja, quando alguma coisa sai um pouco fora do nosso padrão, não se assuste. Pastor, eu nunca ia conseguir fazer o que tu faz. Eu fui sair com a minha esposa fazer uma viagem de moto. Cadê minha esposa? Na nossa moto envenenada. É uma CG 150 cilindrada. Na viagem nós paramos para comprar o almoço. 2 coxinhas, um batom e o outro era um chocolatinho, suquinho, latinha e fome. Uma viagem. 65 quilômetros. Eu cheguei lá, desse da negócio, ai meu, pelo amor de Deus, não. Tem uma cegonha para pôr de volta a moto, não vai de ônibus. Jamais eu consegui fazer o que tu faz. Nem se tu me desse uma moto, aquela que massageia o glúteo, igual que massageia o glúteo, né? Você está dirigindo, ela fica. Nem essa eu conseguia. Não dá, as costas não permitem. Só que eu, por você se movimentar diferente, eu não posso, de forma alguma, dizer que você não é necessário. Verdade. Ou me escandalizar com o que você faz. Você está entrando em lugares que talvez eu nunca entre. Você está pregando o amor de Deus em lugares talvez que eu nunca vou pregar. Eu não posso, por não entender, te criticar ou te neutralizar ou não te valorizar. Tu está entendendo? Amém. Verdade. São muitos membros. Cada um se mexe de um jeito. É ou não é? Não é óbvio? Tu não tá para tentar pensar que todo mundo tem que ser igual. Só que tem um porém. Todos têm um objetivo. Movimento é diferente. Porque tem uma coisa, unidade, não é todo mundo tá aqui embaixo dessa teta aqui. Unidade é estarmos em Cristo. Isso nos faz ter unidade. Tu pode ser uma mão, eu posso ser o dedo, eu pode ser a orelha. O que nos faz ter unidade, ainda você pode estar aqui, eu estar lá em Belém, o outro está lá no Japão. Unidade é estarmos em Cristo. Isso é unidade do corpo. Agora, com isso, somos membros, movimentações diferentes. Entenda uma coisa, eu tenho que entender o valor da mão. A mão tem que entender o valor e a necessidade da orelha. A orelha do olho, o olho do dedão. Porque daí, no corpo, a gente não se estranha com a outra movimentação. A gente não acha que ela é desnecessária, ou que ela é descabida, ou sei lá o que. Não, a gente potencializa ela, a gente valoriza ela, a gente investe nela. Deu para entender? Amém. Amém. Vamos para Romanos? Rapidamente. Romanos 11:3.
Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Mas você tem que saber quem você é e até onde você vai. Não pense de você além. Você tem que entender quem é você e até onde o seu, sabe, o seu chamado, a tua vocação lá encontra. Sim. Lê para mim. Só lê. Só lê. Senhor, eles mataram os teus profetas, destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou. Amém. E eles estão querendo me matar. É o que a gente está falando aqui agora. Os profetas falavam abertamente, claramente da vontade de Deus e confrontavam o pecado. A religião, a igreja da época, não compreendendo a movimentação da identidade profética, da vocação, matava os profetas. É legal andar com um pastor que fala: ai, você é tão bonito, você é uma ovelha tão gordinha. Não é legal isso? Ai, você é tão, ai, eu te amo tanto. Aí vem um profeta: você tá gordo, para de comer tanto, vai tomar Coca-Cola. Né, Gui? Vai tomar Coca-Cola. Né? O profeta vem e confronta, não vem? Aí o que a religião fazia? Porque ele vem e traz à tona, traz à luz o pecado que precisa ser corrigido, não é para matar, é para corrigir. Só que o que você faz? É igual hoje, irmãos. Se os profetas falarem a vontade de Deus, a igreja vai odiar eles. Na época, sabe o que acontecia com os profetas? Matavam os profetas. Por que João Batista foi morto? Me diz aí. Ele confrontou o pecado de uma autoridade em público. É ou não é? O que nós, como igreja, temos que parar de entender que todo mundo vai se comportar igual, porque não é um corpo constituído de um só tipo de membro. São vários membros. E nós temos que valorizar a todos, embora muitas vezes a gente não entende. Está entendendo? Muita gente não entende. Nem tudo que os evangelistas fazem eu compreendo. Nem tudo que os profetas fazem eu compreendo, nem tudo. O que eu me faço? Eu me faço de intercessor, chorar aqui, porque eu não estou entendendo. Amém? Chega ao ponto de matarem, a exterminar, tirar fora. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a sua medida. Você tem que pensar acerca de você, no desenvolvimento que você tem que fazer, na tua medida, Guido. Quando a gente vai além da nossa medida, a gente se quebra. Deus não dá nada a você que você não possa suportar, então vá na sua medida. Tu pode ser um pastor, eu também, mas temos medidas diferentes. Lá no sul a gente costuma dizer assim, que está todo mundo no mesmo prédio, no mesmo edifício, no mesmo propósito. Só que um está no primeiro andar, outro está no quinto, outro está no 10º. Não significa que quem está no 10º é melhor do que quem está no primeiro. Só muda o campo de visão. Aleluia. Deus! Só muda o campo de visão. Mas eu preciso de quem está no primeiro. Quem está no primeiro precisa de quem está no 10º. É um corpo. Glória a Deus. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação,
fazem coisas diferentes. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Você vai ver profeta que profetiza assim, ó, aqui, ó, só aqui. E está na medida dele, é de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. Tem profeta que já consegue chegar e discernir acerca de uma congregação. É a medida dele. Tem profeta que já consegue enxergar uma cidade. Ele consegue já discernir o profético que está sobre uma cidade. Eu conheço profetas que conseguem ter uma leitura de nação, de continente, a nível mundial. Está entendendo? Mas isso não torna um mais que o outro, nem o outro menos que o outro. Cada um, embora seja profeta, profetize na sua medida. Tem uma medida de graça para cada um. Eu já vi profeta, não entendeu o outro profeta. Eu falei, mas se nem vocês se entendem, como é que alguém mais vai entender vocês? Se tudo se discerne espiritualmente. Vamos avançar. Vamos para Efésios? Vamos para Efésios. Pula lá. A partir de Efésios 4, 3. Qual que é o tema aqui? Curados para servir. Hoje nós já falamos que você tem que morrer, né? Eu acho que eu estou falando alguma coisa de errado, cara. O povo está indo embora. Volta, gente, por favor. Fica mais animado quando vocês estão aqui. Vamos lá. Efésios 4, 3. Procurando guardar a unidade. Procurando guardar o quê? A unidade. Quem tem que se esforçar para guardar? Hã? Nós. E outra, digo mais, você tem que procurar guardar, porque deve ser uma coisa complicada, né? Hein? Guardar a unidade, irmão. Eita. Procurando guardar a unidade pelo vínculo da paz. Manter a paz não é fácil não. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Messias, existe uma esperança, mas não é tua nem minha, é do céu. Existe uma esperança, uma expectativa do céu sobre a tua vocação. A tua vocação na tua vida tem um porquê, existe uma esperança, uma expectativa do céu, do desdobramento dessa vocação. Por isso que é importante não ficar perdendo tempo com tantas coisas, focar, para desenvolver, para chegar onde Ele está esperando que você chegue. Amém. A gente faz um monte de coisa, né? Uma coisa só importa. Existe uma expectativa do céu sobre aquilo que Ele plantou em você. Isso precisa ser desenvolvido. Precisa ampliar, amadurecer. Te dá tiro para todo lado. Quando vai ver, passou tanto tempo e a minha vocação está quase minguando. E a minha vocação não foi desenvolvida. Para alguns até morreu.
Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é que senão que também antes ele tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele desceu. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, deu uns para apóstolos. Escuta isso aqui, depois vocês brincam de fazer vento. Escuta aqui. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quem fez isso? Conforme está em Coríntios. Quem fez isso? Jesus. A Bíblia diz em Atos 1, diz que quando ele subiu, ele veio aos discípulos, deu prova infalível da sua ressurreição. Ficou com eles por 40 dias. Falando sobre o quê? O reino de Deus. Você já pensou sentar com Jesus 40 dias, ressurreto, e ele falando do reino de Deus? Não precisa mais falar nem parábola, ele pode falar assim abertamente. Aquilo que vimos e ouvimos. 40 dias com Jesus. 40 dias. Isso é uma escola que está nascendo. Glória a Deus. Uma escola do reino de Deus está nascendo. Jesus ressurreto vem e começa a falar 40 dias. Deu provas infalíveis. E começa a falar acerca do reino de Deus. Aquilo foi tão forte que depois discípulo algum tinha medo de perder a vida por Cristo. Só depois da vida. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vírgula. Tem uma vírgula aí? É, porque aqui vem os vocacionados depois. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o quê? Aperfeiçoamento dos santos. Nós estávamos falando de curado para servir. Então deixa eu colocar aqui que a responsabilidade da cura passa por nós. Passa por nós. Porque ele deu esses 5 ministérios para a igreja. Primeiro que ele não deu igreja para nós, deu nós para a igreja, né? Para quê? Vamos lá? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para a edificação do corpo. Para a edificação do corpo de Cristo. Curados para servir. Então trabalha. Ele está falando. Eu dei vocês, pastores, apóstolos, profetas, para quê? Para ficar brigando, discutindo. Que aquela ovelha é minha, aquela é sua. Foi isso? O que ele queria? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para aperfeiçoar, para curar, para alinhar os santos, para que eles desenvolvam a obra do ministério. E obra do ministério não tem a ver tão somente com isso aqui. Como Evan. Ele é o Deus de toda a terra. Ele vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Amém, Deus. Ele deu dons aos homens, não é os crentes, nem os evangélicos. Obra do ministério é toda a terra. Os motoqueiros. Eu vou chegando lá na base, tem uma porteira. E eu fui com um engenheiro lá esses dias. Ele foi fazer um negócio lá. E nós estávamos no carro, ele estava sentado, aí tinha a dona Maria.
Ela tem um bar lá que as moças ficam lá com umas roupas meio... E rola um negócio errado lá. Eu cheguei assim, a Dona Maria sai na porta do boteco dela assim, ela faz assim, ó. Ela dá uma mastigada assim, a dentadura vai lá fora e volta. Ela nunca lembra de mim, cara. Aí eu, ô Pai do Senhor, irmã Maria, diaconisa, mulher de Deus. O engenheiro olhou pra mim, como assim, cara? A mulher é dona do bar, do boteco, do ralabucho. É minha diaconisa, cara. Mulher preciosa de Deus. Glória a Deus. Enquanto a igreja viu um Saulo perseguidor da igreja, que matava os cristãos, Deus olhou nele um apóstolo. Meu Deus. Aleluia, Deus. Vai lá que esse pra mim é vaso precioso. Não, ele é perseguidor da igreja, Guidinho. Pra mim, comedor de arroz e feijão, mas o meu pai via nele um apóstolo. Amém. Ah, eles eram pescador. Não, são pescador de homens. Ah, ele é cobrador de imposto. Não, ele é um evangelista. Ah, as crianças estão brigando no meu ventre. O Senhor fala assim, no seu ventre há duas nações. Ele não via duas crianças, ele via duas nações. Você está vendo agora. Por isso que você estranha, por isso que você não interpreta, por isso que você não chega. Mas o nosso Pai, Ele está vendo além, muito além. Tem coisa, pastor, que eu não concordo. Eu tenho uma relutância, mas aqui dentro eu entendo que é Deus. Eu me rendo. Vamos embora. Lá na frente ele fala assim, está vendo eu comendo arroz e feijão? Você não sabia o que eu ia fazer. Tem coisa que nossa mente não alcança. Não chega. Não vai. Então ele deu os 5 ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento tem a ver com cura, capacitação, ativação, envio, provisão, proteção. Capacitar os santos para a obra do ministério de Jesus. Não do meu ministério, é do ministério de Jesus. Que o meu não é meu, é dele. Amém. Glória a Deus. Para que não sejam 13. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes levados à roda por todo vento de doutrina. Ou seja, tem doutrina aí que eu não devia nem dar ouvido. Pelo engano dos homens que astutos enganam fraudulosamente. Quem é você? Quem é você? Primeira pergunta. Você sabe quem é você? Tu sabe sua identidade? Você sabe o que Deus chamou para você fazer? Você sabe? Porque às vezes você pode estar perdendo tempo com um monte de coisa que não é para perder tempo. Está entendendo? Se eu não sei quem eu sou, eu faço qualquer coisa, né? Agora, se eu sei quem eu sou e o que eu fui chamado para fazer, eu não perco mais tempo com distração. Eu vou saber que ferramenta me é útil ou não é útil. Que dons eu preciso ou não preciso. Ele não falou de dar a cada um para aquilo que é útil? Não falou ali? Coríntios? Então eu acabo entendendo que isso aqui é útil. Isso aqui é para mim. Isso aqui não é para mim. Esses ambientes aqui são para mim. Esses aqui não são para mim. Eu começo a discernir o que eu faço, que ferramenta eu preciso, que obra eu tenho que fazer, quem eu tenho que ajudar, quem eu não tenho que ajudar. Quero perguntar de novo, você sabe quem é você? Porque nós só vamos avançar cada um sabendo em que lugar do corpo você tem que estar. E o que você tem que fazer. Queria orar para que o Senhor tire a escama dos olhos de muitos.
Para muitos, eu sou só alguém que tem que frequentar uma igreja. Isso é tão pouco, querido. Isso é tão pouco. Você sabia que até o diabo frequenta a igreja? Ele vai para o culto. Ele frequenta a igreja. Algumas mais do que outras, né? Mas ele frequenta. Nós não fomos chamados para ser frequentador de igreja. Existe um propósito específico sobre a vida de cada um. Qual que é o teu propósito? Qual que é o teu, Duda? Será que a gente não está preso em muitas coisas, esquecendo de fato aquilo que a gente foi chamado para fazer? Marta, Marta. Marta, Marta. Não é assim? E aí? E o que eu te chamei para fazer, tu vai fazer? Eu tenho ferramentas para você. Eu tenho estratégias para você. Eu tenho talentos para você. Eu vou enviar ceifeiros para somar nessa obra. Sabe? Agora, até quando? Tem um tempo de fazer tenda. Tem um tempo. Mas tem um tempo de parar de fazer tenda. Ai, como é que come? Vamos comer do pão da vida. E beber do vinho do Espírito. E o Senhor falou, para tudo. Só que eu quero meu saláriozinho. Meu saláriozinho. 35 mil reais. Líquido. Depois de pagar tudo, só para sair para mim guardar. Aí fala, para tudo. Deixa o barquinho aí, vem comigo. Aí eu fiz isso. Aí vi meus filhos fazendo a mesma coisa. Deixa aí a casa. Deixa o trabalho. De certa forma, deixa a faculdade. Aí eu vi minha esposa fazendo a mesma coisa. Deixa o trabalho. Vamos deixar a casa aí. 27 anos. Mesmo emprego. Né, amor? Para fazer uma só coisa, né? Pode ficar em pé? Não tenha sobre ti nenhum cuidado, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho.